Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer um comentário acerca da obra Viajando com Langsdorff, de autoria da socióloga, historiadora e professora emérita da Universidade de Brasília, Bárbara Freytag-Rouanet. Muito bem, a Bárbara Freytag-Rouanet se interessou por esse tema tão fabuloso da expedição Langsdorff ao Brasil, depois que, fazendo uma pesquisa sobre as capitais do Brasil, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília, se deparou com documentos alusivos à grande expedição Langsdorff. A partir daí nasceu um grande interesse da autora em pesquisar a fundo os meandros, as especificidades da grande expedição liderada por Langsdorff ao Brasil, que ocorreu entre 1822 e 1829 nas suas mais variadas etapas. Então, recentemente, no ano de 2010, a autora frequentou algumas exposições alusivas à grande expedição Langsdorff que o Centro Cultural do Banco do Brasil realizou em várias cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. E aí começou essa intensa pesquisa que gerou esse fruto, a produção desse livro, editado recentemente. Livro que tem a apresentação feita pela historiadora Mari Del Priore e encontra-se dividido em 6 capítulos. No primeiro capítulo, a autora insere a expedição Langsdorff no contexto das expedições de cientistas e viajantes nacionais e estrangeiros que estiveram pelo país ao longo do início do século XIX. E ela aborda também 2 precursores de Langsdorff na região da Amazônia e Mato Grosso. Os 2 Alexandres, como ela assim denomina. Alexandre Rodrigues Ferreira, o luso brasileiro, e Alexander von Humboldt, o prussiano. Alexandre Rodrigues Ferreira esteve em Cuiabá e Vila Bela, a serviço do governo português, cerca de 20 anos antes da chegada da expedição Langsdorff. Já o prussiano Alexander von Humboldt apenas conheceu a região norte da Amazônia, pois fora impedido de adentrar ao território brasileiro pelo governo português. Ele não obteve autorização de entrar no Brasil e do príncipe Dom João, sendo assim concentrou seus esforços e suas pesquisas foram realizadas na América Espanhola. Humboldt pesquisou desde o México até a América do Sul e acabou conseguindo várias descobertas científicas, dentre as quais ele encontrou a ligação natural entre as bacias hidrográficas dos rios Orinoco e Amazonas, o chamado Canal de Cassiquiare. Por esse motivo, Alexander von Humboldt foi bastante laureado por várias sociedades científicas europeias. Buscando também essa fama, essa notoriedade, é que Langsdorff organizou essa grande expedição que percorreu o hinterland brasileiro, o interior do nosso país. Os 2 Alexandres em questão, o Alexandre Rodrigues Ferreira, luso brasileiro, e o Alexander von Humboldt, o prussiano, eles penetraram o Amazonas a partir do norte. Já a expedição Langsdorff partiu do sul, através dos rios da Bacia Platina. A cidade de Porto Feliz, antiga Araritaguaba, foi de onde partiu a expedição Langsdorff. E uma outra coisa que também é enfocada pela autora no capítulo inicial da obra é a discussão acerca dos motivos que levaram esses cientistas, esses artistas, esses viajantes a se internarem no hinterland brasileiro, a investigarem o interior do Brasil, conhecendo suas populações nativas, as vilas, os arraiais, a fauna e a flora. Quais seriam os motivos que levavam esses intrépidos viajantes a enfrentar várias intempéries? Seria a busca pela descoberta, pelo conhecimento, pela fama, pela riqueza? Seriam interesses econômicos, interesses políticos? Isso é discutido pela autora no capítulo inicial. No capítulo seguinte, intitulado Da Sibéria ao Pantanal, Bárbara Freytag-Rouanet descreve de maneira pormenorizada as 2 expedições
das quais tomou parte o barão Langsdorff. A primeira expedição da Sibéria, que foi uma ação diplomática russa que tinha como finalidade principal conseguir a abertura dos portos japoneses ao comércio russo. Essa expedição aconteceu entre 1803 e 1807. Inclusive, nessa primeira expedição, Langsdorff conheceu o Brasil. Essa expedição passou por Desterro, atual Florianópolis, em Santa Catarina, e Langsdorff se encantou com a população local, com os aspectos relativos à cultura, à própria especificidade da população brasileira da época, e prometeu retornar ao Brasil para pesquisar. Já nessa primeira estada ele faz uma grande descrição sobre alguns costumes dos habitantes da ilha de Desterro. A segunda expedição, evidentemente, é a grande expedição Langsdorff no Pantanal e na Amazônia brasileira, uma missão científica que foi financiada pelo czar de todas as Rússias, Alexandre I, entre 1822 e 1829. São várias fases. O Langsdorff era o cônsul da Rússia no Brasil, ficava no Rio de Janeiro, inclusive comprou uma fazenda no Rio de Janeiro, a Fazenda Mandioca. No capítulo a seguir, ela discute os diários de Langsdorff, os 3 volumes dos diários de campo de Langsdorff. Diários estes que permaneceram durante muito tempo esquecidos, guardados na Academia de Ciências de São Petersburgo, na Rússia, e resistiu a vários eventos históricos, a Revolução Russa, as 2 guerras mundiais e a Guerra Fria, só sendo descobertos no contexto da Guerra Fria e só publicados em português recentemente, no ano de 1998. Até então, somente se utilizava dos diários produzidos por Hercule Florence, que foi um dos participantes, era um dos artistas que faziam parte da documentação da expedição Langsdorff pelo Brasil. Mais à frente, a autora faz uma descrição também extremamente pormenorizada sobre as cidades, o meio ambiente que fizeram parte do percurso da expedição Langsdorff. Destaque para a descrição das fazendas, das aldeias indígenas, das vilas, das cidades e das capitais visitadas pela expedição. As fontes utilizadas para construção dessa descrição, desses ambientes percorridos pela expedição, são justamente os diários de Hercule Florence e do próprio barão Langsdorff, que percorreram o Brasil e fizeram anotações sobre tudo aquilo que encontravam, a vegetação, os animais, os tipos humanos, as aldeias indígenas e todas as adversidades que a expedição enfrentou. Aliás, grandes dificuldades enfrentadas pela expedição Langsdorff são brilhantemente descritas pela autora Bárbara Freitag. Ela fala sobre os acidentes geográficos, principalmente os trechos de cachoeiras que dificultavam sobremaneira o deslocamento das embarcações da expedição Langsdorff. Ela fala também sobre mudanças climáticas, calor insuportável, chuvas torrenciais, doenças tropicais que acabaram assolando praticamente todos os 40 membros da expedição Langsdorff, dentre as quais inclui-se a malária, que foi uma doença terrível que acometeu vários membros da expedição, inclusive o seu líder, que acabou tendo febres intermitentes e perdendo a memória. Ela fala ainda dos mosquitos, das formigas, dos animais silvestres como onças, que acompanharam todas as vicissitudes vividas pelos membros da expedição Langsdorff no Brasil. Mais adiante, a autora discute sobre os companheiros de Langsdorff pela viagem, ao longo da viagem pelo Brasil, fazendo uma descrição do trabalho realizado por botânicos, zoólogos, cartógrafos e desenhistas que faziam parte da expedição Langsdorff. Ela fala um pouquinho da biografia de cada um deles, do Ludwig Riedel, do Nestor Rubitsov, do Hercule Florence, do Rugendas e também do Tuné.
A propósito, em relação a esses três últimos, Rugendas era o desenhista, o pintor oficial da expedição Langsdorff, contratado no início, contratado ainda na Europa, mas em razão de vários desentendimentos com o chefe da expedição, Rugendas acabou sendo demitido e se desligou da expedição ainda em Minas Gerais. Foram contratados para o lugar de Rugendas o Hercule Florence, francês, e também o Aimé Tounet. Foram contratados como desenhistas e pintores da expedição Langsdorff. Mais à frente na obra, lá no capítulo 6, a autora discute de que maneira que a figura do barão Langsdorff aparece nas obras do Visconde de Tounet. Pois bem, os livros, as obras do Visconde de Tounet constituem-se em fonte de informação riquíssima sobre a expedição Langsdorff. E foi justamente o Visconde de Tounet quem produziu uma versão brasileira dos Diários de Florence, intitulada Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas, de 1825 a 1829. E tem obras importantíssimas também, o Visconde de Tounet. Por exemplo, A Retirada da Laguna, datada de 1868, que narra essa operação militar do Exército Brasileiro, realizada no contexto da Guerra do Paraguai. O Visconde de Tounet serviu na Guerra do Paraguai como engenheiro militar. Também outro livro importante do autor é O Relato da Viagem, de 1875, além de A Cidade do Ouro e das Ruínas, publicado em 1891, que é justamente uma descrição da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, cidade onde seu amado tio faleceu afogado nas águas do rio Guaporé. Mas a obra mais famosa do Visconde de Tounet é aquela obra do romantismo brasileiro, Inocência, publicada em 1869. A autora então faz uma discussão de que maneiras o Langsdorff apareceria nas obras do Visconde de Tounet. Inclusive na obra Inocência, que se passa na cidade de Santana de Parnaíba, então província de Mato Grosso, região onde anteriormente ficava a fazenda Camapuã, um dos pontos que fizeram parte do trajeto da expedição Langsdorff. Inclusive um personagem que existe nessa obra é um cientista alemão, pode ser uma alusão feita a Langsdorff. Durante algum tempo o barão, o Visconde de Tounet, melhor dizendo, fez duras críticas ao barão Langsdorff, acusando-o de ser responsabilizado pela morte de seu amado tio. Entretanto, outras obras retiram essa culpabilidade das costas do barão Langsdorff. De toda forma, é um livro que vale a pena ser lido. Viajando com Langsdorff, de autoria de Bárbara Freitag Rouanet, publicado pelas edições do Senado Federal recentemente. Um grande abraço a todos e até a próxima resenha.